pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Podei-vos assentar, vamos orar ao Senhor. Essa oração inicial, tanto de chamada à adoração, como também de confissão dos nossos pecados. Para essa oração, eu gostaria de pedir que o nosso irmão presbítero Vildes nos eleve a Deus em oração. Amém. Vamos agora cantar ao Senhor o Salmo 34, em todo o tempo.
de pé, irmãos, abramos mais uma vez as nossas Bíblias em Romanos, agora capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler de forma alternada, do verso 31 ao verso 39. A palavra do Senhor diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto, irmão, nós vemos de forma clara o amor que Deus se compromete em revelar a nós, em Cristo Jesus, nos mostrando que nada pode nos afastar dele, nem fome, nem angústia, perseguição. Nós vivemos tempos que nos assustam, mas a palavra do Senhor nos garante o cuidado amoroso do Senhor para conosco. Esse momento no nosso culto é onde nós temos a oportunidade de cantar, e enquanto cantamos, agradecemos o cuidado do Senhor por nós, a provisão, a começar pela salvação em Cristo Jesus, mas também por tudo aquilo que Ele tem nos mantido. Vamos cantar mais uma vez, agora o hino 93, Firmeza na Fé. Enquanto nós cantamos, se você veio preparado para ofertar ou dizimar, esse é o momento. Vamos cantar.
Podei-vos assentar, irmãos, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela provisão e também pedindo a bênção dele. Eu vou pedir para o presbítero Welden nos elevar a Deus em oração nesse momento. Amém. Vamos confessar juntos a nossa fé, irmãos. Hoje a pergunta 149 do nosso Catecismo Maior, e o questionamento é: será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Exatamente porque nenhum de nós teria condições de viver sem pecar, é que Deus nos envia aquele único homem, completamente justo e perfeito, que jamais quebrou sequer um mandamento, para que nós fôssemos declarados justos nos méritos da morte dele. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos cantar a voz de Deus nesse momento?
Podem-vos assentar, irmãos. Gostaria de fazer uma oração nesse momento. Em seguida, nós ouviremos a exposição da palavra pelo reverendo Daniel Piva. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Pai. Nós estamos reunidos em culto, ó Pai, somos o Teu povo e assim temos percebido aqui a Tua bênção, a Tua condução, ó Pai, para que nós Te cultuemos conforme a Tua vontade. Esperamos assim estar fazendo, ó Pai, para que seja agradável ao Senhor e que nós então encontremos esse deleite, esse prazer em Te cultuar, ó Pai. Conforme nós temos cantado e com fé lido a Tua palavra, confessado a nossa fé, agradecido por Tua provisão, ó Senhor, nós aqui manifestamos o quanto nós cremos e confiamos em Ti. Confiamos no Teu amor, ó Pai, e até mesmo no poder que o Senhor exerce em nos manter firmes em fé, ó Pai. Nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e intercedemos, ó Pai, que o Senhor continue a nos abençoar. Que o Senhor continue a dar toda a provisão, o cuidado e nos fazer crescer em fé. Pai, abençoar aqueles irmãos que nesse tempo têm enfrentado das mais diversas dificuldades, ó Pai, aqueles que têm enfrentado enfermidades, o luto, ó Pai. Nós clamamos pela Tua misericórdia, o Teu consolo, o Teu conforto. Agora há pouco, ó Pai, recebi a notícia que o Jailson, que já foi membro desta igreja, ó Pai, está aguardando uma UTI, ó Pai, para ser entubado. São tantas as pessoas em situações tão críticas, não só aqui no nosso contexto, mas no país inteiro e em vários lugares do mundo, ó Pai. Nós clamamos pela Tua misericórdia sobre o Teu povo espalhado, ó Pai, por sobre a terra, que enfrenta também as dificuldades debaixo da maldição desse mundo caído. Pai, tem misericórdia, Pai, de cada um dos nossos irmãos que tem enfrentado também ansiedade, tristeza, ó Pai, medo por todo esse conflito, toda essa situação que nós temos vivido. Eu peço que o Senhor derrame nos nossos corações, ó Pai, a esperança, aquilo que nos é prometido na Tua palavra. Que o Senhor derrame sobre nós a confiança do cumprimento da Tua aliança, da promessa, não só de redenção, mas de cuidar de nós em todas as nossas necessidades. Ó Pai, derrama também, nós Te clamamos, contentamento para que nós aprendamos, ó Pai, a continuar firmes, confiantes e alegres, apesar das circunstâncias, Senhor. Quero interceder também agora, ó Pai, pela vida do nosso irmão, pastor Daniel Piva, que está conosco, ó Pai. Nós clamamos que o Senhor esteja conduzindo a vida do nosso irmão, a quem temos tanto carinho, apreço e até mesmo admiração, ó Pai. Que o Senhor esteja derramando da Tua bênção nesse momento em que ele está com a responsabilidade de pronunciar a Tua voz, não uma voz dele mesmo, mas a Tua voz sendo exposta, ó Pai, naquilo que ele preparou no entendimento e estudo da Tua palavra. Como nós acabamos de cantar, ó Pai, que a Tua voz fale conosco de forma clara pela instrumentalidade do nosso irmão. Peço também que o Senhor o abençoe, ó Pai, em todos os seus assuntos, a sua família, tudo aquilo que concerne a vida do nosso irmão, ó Pai. Nós clamamos como igreja a Tua bênção sobre ele, a Tua condução, ó Pai, em tudo aquilo que ele for fazer e onde o Senhor quer trilhar o caminho do nosso irmão, ó Pai. Nós estamos aqui agora prontos para ouvir a Tua voz. Nós pedimos que o Senhor use de misericórdia, tanto para com o pregador como para conosco, para que nós estejamos atentos e o Senhor mesmo nos livre de qualquer dispersão, desatenção ou dureza de coração. Que o Senhor fale claramente conosco e exorte-nos naquilo que for necessário, mas também console-nos, conforte-nos, ó Pai, porque nós carecemos de perceber o Teu cuidado e o Teu amor por nós. É assim, ó Pai, que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Reverendo Daniel, a palavra está com o Senhor.
Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui, pelas razões que o reverendo Diogo apresentou mesmo. A fraternidade da fé, a oportunidade de trazer a palavra de Deus e também as amizades e o carinho que Ele dá para nós nessa vida com os irmãos e com as novas amizades que fizemos aqui em Brasília e região. Vamos abrir a palavra de Deus? Vamos abrir em Efésios 3, versículos 14 a 19. Efésios 3, versículos de 14 a 19. Efésios 3, 14 a 19, que nos diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Ó Pai eterno, te agradecemos pela leitura da Tua palavra, que é poderosa porque é Tua. Rogamos a ação do Santo Espírito em nos iluminar, fazer entender e, mais ainda, apesar de todas as limitações, nos fazer praticar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o homem é capaz de fazer construções realmente de fazer cair o queixo, seja pelo seu tamanho, seja pela sua complexidade. Recentemente nós vimos aí aquele navio que ficou encalhado lá no canal e como foi difícil toda aquela retirada. Mas veja, há muita obra de engenharia maravilhosa, podemos dizer ali, já pela construção e aperfeiçoamento do canal, quando não existia toda a tecnologia que tem. E acho que ficou claro que está precisando de uma ampliação. Por outro lado, você vê também a máquina, aquele navio enorme produzido pela mão do homem. Você via aqueles pequenos quadradinhos, não é? E eram centenas de contêineres que são enormes por si só, quando a gente vê nos caminhões por aí. Morando em Brasília e região, você vê muita construção que realmente te deixa assim impressionado. A própria arquitetura, de maneira geral, do plano piloto, quando você passa pela ponte JK, aliás, mesmo que eu esteja com pressa, toda vez que eu passo pela ponte, eu passo um pouco mais devagar para aproveitar, tanto a ida como a vinda, porque ela é muito bonita. Você vê aquela parte estaiada e a arquitetura se desenhando na sua frente, conforme você vai se dirigindo e fazendo as curvas. Então, se você reparar nessas construções que nós falamos, e poderíamos citar tantas outras, você normalmente percebe que fica maravilhado, acha incrível, não só pela sua complexidade e tecnologia que tem ali, mas é pelo simples tamanho mesmo. É enorme. E você sente essa questão do tamanho quando você fica ali perto. E se for um tipo de construção que você pode entrar, menor ainda você se sente. É realmente uma sensação, dependendo da situação, até uma emoção que toma você. Interessante, não é algo ruim. Apesar de você se sentir pequenininho, você não se sente diminuído, mas você vê que existe algo muito maior que o seu tamanho e isso te traz admiração.
Esse admirar-se das grandes coisas é bom na nossa vida. Aliás, principalmente agora que ficamos limitados aí, quase que às quatro paredes de casa ou até o cubículo do nosso carro, não é? Pensar em imensidão é bom, abre os horizontes. Aliás, se tem uma coisa que eu logo reparei quando cheguei em Brasília, vindo de São Paulo, é justamente essa amplidão. Você vê tudo de longe, você até se engana, você diz, olha, ali pertinho. Depois de um tempo você percebe que não é pertinho nada, mas parecia, porque o seu horizonte está aberto. Quem mora lá em São Paulo é o horizonte do próximo prédio, normalmente. Coisas grandes são boas, ampliam o nosso horizonte. Amados, é isto que Paulo está fazendo aqui nesse trecho, principalmente quando ele dá as dimensões do amor de Deus. Nós temos a tendência de nos sentir pequenos, impotentes e, por causa disso, achar que tudo ao nosso redor é assim. E cuidado, é aí que nós vamos também começando a olhar para Deus como se Ele tivesse o nosso tamanho. Porque você se vê limitado, você acha que Deus não vai fazer as coisas. Porque você se esquece das coisas, até das mais importantes, você acha que Deus vai se esquecer também das suas coisas importantes. Porque você quer muito fazer alguma coisa, mas não consegue, foge o seu raio de ação, então você tende a achar que Deus também eventualmente pode fazer assim. E Paulo está nos garantindo que não. O tema do nosso sermão é no hall do amor de Cristo, como se você entrasse em um grande edifício com um grande hall, um pé direito muito alto, e você entra e fica maravilhado por conta disso. E o primeiro ponto nosso, nós vamos ver em 3 pontos. O primeiro ponto vai do versículo 14 até o versículo 15. Você é desta família. Ou seja, você entra no hall do amor de Deus, mas não como visitante, não como alguém que pagou um ingresso. Na verdade, você entra porque é a sua casa. Irmãos, na carta aos Efésios existe um elemento que não aparece tão frequentemente, mas que ele é decisivo para você compreender essa carta. É a situação em que Paulo se encontra. Se nós achamos ruim do distanciamento social, comércio fecha, abre, você não sabe se pode ir ou não, você tenta ficar em casa o máximo possível, enfim, e se sente muito preso, Paulo, nesse momento, estava preso de fato. O seu direito de ir e vir não estava podendo ser exercido. Agora, há algo muito interessante nisso. A prisão de Paulo absolutamente não impedia que ele continuasse o seu ministério. Ele não podia fazer as coisas de quando estava livre, viajar e evangelizar e criar líderes e formar igrejas. Houve época em que Deus quis que ele fizesse assim, mas agora nesse momento ele está preso. Mas Paulo começa a falar de como ele mesmo está agindo nessa prisão. E é muito interessante, se os irmãos olharem no texto, Paulo fala do seu coração através dos seus joelhos. Como assim? Falar do coração através dos joelhos. É porque é nesta posição que ele se punha para orar a Deus. Veja, aqui nem Paulo e nem em toda a Bíblia nós entendemos que orar ajoelhado é mais santo do que orar de pé ou deitado na sua cama. A posição da oração não traz mais santificação e nem garantia que ela será mais ouvida. Mas vamos lembrar na cultura oriental em que Paulo foi formado e que ainda estava inserido. A posição de joelhos para um rabino significava realmente urgência. Significava que aquele tema era muito importante. Porque os rabinos nas sinagogas, nos templos, como até os evangelhos nos mostram, eles oravam justamente de pé,
para que pudessem ser melhores ouvidos. É como eu estou aqui de pé agora. É que temos o recurso do microfone, mas se não fosse isso, em pé a oração é melhor ouvida. Quando um rabino orava ajoelhado, é porque era realmente uma questão entre ele e Deus. A questão era muito particular e urgente. E é assim que Paulo está. Agora é interessante, ele não está de joelhos prostrado diante de homens. Ele não está de joelhos desanimado, vencido, inábil e desmotivado por causa da circunstância de estar preso. Não, ele estava de joelhos, mas ele mesmo diz, diante do Pai. Irmãos, Paulo não estava intercedendo por si próprio, mas pelos outros, em outras palavras, por toda a igreja. Veja como a atitude de Paulo é muito parecida com a própria atitude de Cristo na sua última semana antes da sua crucificação. Quem de nós aqui, se soubesse que teria apenas uma semana de vida, se preocuparia mais com os outros? Talvez nós nos preocupássemos mais conosco mesmo, em tentar ver quem você pudesse ver e que tivesse que acertar alguma coisa, comer aquela comida que nunca comeu ou ir para aquele lugar que nunca foi. Mas, entretanto, na última semana de Cristo, Cristo cura, ensina, faz milagres, responde do reino do Pai para todos aqueles que perguntam. Em outras palavras, na última semana de Cristo, ele continua fazendo o ministério que sempre fez e que veio para fazer. Paulo, nesse momento de prisão, porque era imitador de Cristo, continua fazendo o seu ministério que foi chamado para fazer. E daí nós podemos tirar já algumas lições, não é? Como nós paramos tão fácil e tão rapidamente, às vezes, com a nossa fidelidade ao nosso Deus, ao menor problema, à menor circunstância difícil, ao menor impedimento ou dificuldade, nós logo desistimos das coisas de Deus. Cristo foi o maior exemplo de não fazer assim. Paulo, sendo homem como nós somos, carne e osso, com os mesmos problemas, medos e ansiedades, prova que é possível seguir a Cristo, fazer a obra que Ele nos dá, apesar de toda e qualquer circunstância. Agora é interessante, Paulo está de joelhos e ele ora a Deus, porque ele reconhece que somente de Deus virá a solução. Somente Deus, através de Cristo, pode cuidar da sua igreja. Ele não está de joelhos pedindo misericórdia ao carcereiro. E é interessante, ele escreve uma carta à igreja, mas Paulo ora a Deus. É interessante, na sua casa, se a sua TV a cabo der algum problema, o que você faz? Às vezes a vontade é até de bater naquele decoder para ver se ele funciona. Mas não vai resolver, só vai piorar, não é? O que você faz? Você liga para a companhia. Se o seu carro apresenta um problema, o que você faz? Você leva na oficina, você não vai na farmácia comprar uma aspirina para o carro. Ou seja, para cada tipo de problema específico em sua vida, você vai no lugar certo. Paulo está nos ensinando através dessa atitude. Ele tinha um problema que ninguém poderia resolver, senão o próprio Deus. Mas o problema que ninguém poderia resolver não era o da sua prisão. Aliás, em toda a carta, o que Paulo menos fala é do problema da sua prisão. Mas ele fala do cuidado para com a igreja. Paulo tem o seu coração em Cristo para o ministério, para com a igreja. Ele está nos ensinando que mesmo que as circunstâncias nos afetem grandemente e até nos impeçam de fazer algumas coisas,
nada nos impede de orarmos ao nosso Deus. Quantos crentes estão em UTIs, estão nos hospitais, não só pela Covid, mas estão lá internados e incomunicáveis com a família. Mas basta fechar os olhos e podem conversar com Deus. Mas quando os problemas nos vêm, é interessante. Nós normalmente queremos falar com um amigo, nós achamos que alguém vai ser a solução para o nosso problema, ou alguma coisa vai ser a solução. Normalmente, nós não recorremos primeiro a Deus. E Paulo está ensinando: vá à fonte de todas as bênçãos. Se você tem limitações, se você tem problemas a serem resolvidos, sim, Deus pode mover pessoas e circunstâncias e reverter quadros conforme Ele quer. Mas a nossa oração é devida somente a Deus. Agora, Paulo, orando a Deus, ele chama de Pai. Isso mostra como toda a igreja é de fato a família da fé, aquele a quem o Pai Celeste cuida. Nessa carta, só aqui até o capítulo 3, é a 5ª vez que Paulo usa o termo Pai. Quando um pai coloca o seu filho de castigo, ou traz alguma privação para o filho, não é porque o pai é mau, mas é para que o filho possa perceber que com aquela privação, ele precisa entender verdadeiros valores. Não estamos dizendo com isso que Paulo estava preso por algum erro que ele tenha cometido, mas Deus está provando Paulo e para Paulo que a força do seu ministério não está na sua formação de rabino, não estava nem sequer no seu próprio chamado e nem sequer nas coisas que ele já tinha conquistado, formando igrejas, criando comunidades, formando líderes. A força do seu ministério não estava ali. A força do ministério de Paulo era o próprio Deus. E muitas vezes, sim, irmãos, Deus precisa nos privar de algumas coisas para que fiquemos mais sensíveis de quem realmente está no comando, de quem realmente é esse mundo e, quanto à igreja, de quem realmente é igreja. Precisamos ter a mesma postura de Paulo no coração diante dessas urgências e o peso que as dificuldades trazem para nós. Não importa a sua posição em que você vai orar, mas importa que no seu coração você entenda a urgência, e só um pode resolver: o próprio Deus. Precisamos estar de joelhos no nosso coração, não diante dos problemas como se fôssemos vencidos, nem diante de homens ou instituições, mas precisamos estar diante de Deus, porque Ele é o Senhor dos problemas e das soluções para os problemas. Cristo, mesmo em meio a tanta dificuldade, a muitas tensões que passou, nunca deixou de orar com o Pai e com os seus discípulos para o Pai. Você não está órfão. Se Paulo usa o nome Pai, é porque somos irmãos. E se somos irmãos, temos o mesmo Pai Celeste que Paulo tinha. Você não está órfão. Deus não se esqueceu de você. Paulo poderia estar perguntando na sua prisão: mas eu tinha um ministério maravilhoso para continuar fazendo, por que agora na prisão? Eu tinha planejado ir e vir, fazer e acontecer, e agora eu estou aqui preso. Isso vai contra o próprio reino de Deus. Bem, pois é Paulo preso, escrevendo essa carta, em que ele não podia nem ter ideia do alcance da sua carta, que nos está trazendo ensinamento, conforto e direção na noite de hoje, nas prisões que nós temos para o dia de hoje.
E como será que é pertencer a essa família? Veja na próxima parte, versículos 16 a 17. No rol do amor de Cristo, você é da família, mas você é a própria habitação de Cristo. Recentemente aqui a Igreja Presbiteriana Central passou por umas reformas, e umas reformas pesadas, não é? Mexeu com a vida de todos, como se não bastasse já tudo que temos, não é? Ainda vai acontecer o problema de ter de lidar com a estrutura do próprio templo. Bem, mas por que a liderança da igreja não deixou daquele jeito? Não deixou assim como estava? Estava indo. Bem, porque estava perigoso. E não é só por uma responsabilidade diante das leis, mas é porque a igreja queria que tivesse um bom lugar para os irmãos se reunirem. É assim, uma casa para poder receber os moradores precisa estar em ordem. Um edifício para receber aqueles que vão trabalhar nele precisa estar funcionando. E ao longo da carta de Efésios, depois você pode ler do 1 até o 3, onde nós estamos, quando você chegar em casa, você vai ver que Paulo está falando de um edifício. Logo ele vai deixar essa figura do edifício e vai falar de como é preciso estar numa guerra que nós efetivamente vivemos. Mas agora ele está falando do edifício. Ele falou do fundamento, que é Cristo. Ele se mostra no início do capítulo 3 como o construtor que Deus chamou para ele, mas que trabalha no poder de Cristo, nas vitórias de Cristo e no poder do Espírito Santo. E Deus é como se fosse o arquiteto desse edifício maravilhoso que está sendo construído. Só que, interessantemente, qualquer construção precisa de material, não é? Os tijolos, o cimento, a areia e a confecção. Quem é o material dessa construção? Irmãos, é o pior material possível. Somos eu e você. Não podia ter pior material para construir o edifício do que eu e você, nós que estamos aqui. Agora, porque o edifício é perfeito, porque tem uma pedra angular, porque esse edifício é para a glória de Deus, eu e você, os piores materiais que poderia haver, somos transformados para ficarmos parecidos à medida e à estatura de Cristo, a própria pedra angular. Então sim, o material é muito ruim, mas a transformação que acontece nesse material é muito grande, ela é perfeita. E irmãos, os materiais, por melhores que sejam, que dirá os ruins, precisam ser aperfeiçoados através de coisas difíceis. Por exemplo, para que um aço se torne um aço rígido, firme, resistente para determinadas tarefas, ele não vem da natureza como ele está. Ele precisa ser aquecido. Assim também com o ferro. Já viram o trabalho do ferreiro? Ele aquece o ferro até ficar em brasa, incandescente, e depois ele resfria imediatamente na água ou no óleo. É um processo que gera tensão naquele material. E ele não faz isso uma vez. Ele aquece e resfria, e bate, aquece e resfria, e assim vai. Isso coloca os átomos em ordem. Isso realinha a estrutura do material para que ele possa servir para a obra que vai ser usado. Algo parecido também nós temos com o ouro, não é? O ouro, como é encontrado na natureza, por mais puro que seja, ele ainda traz muitas impurezas. E como é que se tira essa pureza, essas impurezas do ouro? Somente colocando num cadinho, colocando em altas temperaturas, fazendo o material derreter, e as impurezas naturalmente vão subindo, e aquilo é retirado.
mas ainda não foi o suficiente. É preciso aquecer mais, e então aquilo é retirado, até que se chegue no ponto em que eu tenho ouro puro de verdade. 2 processos difíceis, 2 processos que geram tensão. Irmãos, nós não podemos servir a Deus da maneira natural como nós estamos. Nós precisamos ser transformados dia a dia pela graça, misericórdia, disciplina, ensino e transformação interna dos nossos átomos, vamos dizer assim, para que possamos ser o material que Deus vai usar nesse edifício. E então vêm os momentos difíceis, então vêm as provações. Então Paulo já não era santo o suficiente, ainda precisava estar preso. A salvação não é por mérito, a manutenção da salvação não é por mérito. Qualquer coisa que consigamos de Deus é por misericórdia, então não há mérito. Então, sim, o próprio Paulo, sendo quem foi, também precisou aprender na bigorna de Deus o que é estar preso, o que é ter privação, e mesmo assim continuar sendo seu servo. Eu não sei exatamente agora qual é a sua privação pessoal, eu sei qual é a coletiva, que todos nós estamos nela. Essa pandemia que estamos vivendo, e quanto tempo ela vai durar? Só isso já seria o bastante. Mas ao longo desse mais de um ano, que todos achávamos que ia demorar 3 meses, mais de um ano, você já percebeu que a pandemia está aí, não foi embora, mas a vida continua normal por outro lado, não é? As outras doenças, os outros problemas, os falecimentos que não são por Covid, as contas para você pagar, outras questões de relacionamento familiar, algumas até se agravaram com a Covid. Ou seja, nós temos muitas dificuldades e assim Deus está nos provando. Mas falando em ouro purificado, falando em edifício, que é a figura da carta aos Efésios, nós podemos ir lá para o tabernáculo e aprender uma coisa muito importante que nos ajuda nessa carta a aprender por que Deus faz assim. Veja quantas luzes precisam para que a gente possa nos ver, você ler e nos movimentar com tranquilidade. No tabernáculo não era assim. Era uma cabana, vamos dizer assim, não é? Porque ali era móvel, era feito de pano, de cortinas, e não tinha nenhuma janela, não tinha nenhuma abertura, não tinha nenhum buraco ou clarabóia no teto, não tinha nada, era tudo completamente escuro. A única fonte de luz que entrava era o fogo que Deus havia mandado. Mas as paredes do tabernáculo e todos os metais eram feitos de ouro, prata e bronze polidos, de maneira que quando uma chama entrasse naquele local, ela era refletida em todo aquele lugar e a iluminação era suficiente para o sacerdote fazer o que era necessário. O fogo é de Deus, o tabernáculo representava Cristo e mais tarde eu e você, mas as paredes representavam os santos, polidos e trabalhados, refletindo a glória e a luz de Deus. O ouro não tem luz em si, nem a prata, nem o cobre, mas quando você aproxima uma fonte de luz, se bem polidos, eles refletem. É isso que Paulo está nos ensinando com a sua própria prisão, com a admoestação e conforto que ele quer dar para a igreja.
Deus está trabalhando esses materiais. Tudo isso que você passa em sua vida e isso que nós estamos passando de maneira coletiva não é acaso. É para que você cresça, você seja transformado. E não pode haver transformação sem sofrimento, sem dor. Crescer dói, amadurecer dói, aprender cansa, mas traz bons resultados. Estamos distantes, tivemos muitos relacionamentos reduzidos, limitados, mas apesar disso, irmãos, não estivemos e nem estamos 1 milímetro mais distante do nosso Deus. Não mudou em nada. A prisão de Paulo não mudava em nada o seu relacionamento com Deus, mudava a forma do seu ministério, mas nem o próprio ministério acabou. O que você passa não te distancia de Deus. Se às vezes nos distanciamos, é porque nós fazemos assim. Mas o que Ele faz para nós, pelo contrário, é para nos aproximar. É Cristo no nosso coração que realmente importa. É Ele que deve ser o brilho da nossa vida. Essa é a nossa função, mostrar a luz de Cristo ao mundo. Mas o que Deus quer com todo esse processo? Será que Deus preparou um hall para nos receber em amor, só para ficarmos admirados em como Ele é bom? Essa faz parte, mas será que é só isso? Afinal de contas, o que Deus quer com a sua vida? Nossa última parte, Ele quer que você seja pleno dele mesmo. Ele quer que você se esvazie de você e esteja pleno dele mesmo. São os versículos 18 e 19. Nós podemos compreender muitas coisas, mas a questão é, em que nível nós compreendemos as coisas? Por exemplo, se eu perguntar para qualquer um dos irmãos aqui, você sabe como um avião voa? O que você responderia? Sim, eu sei. Pelas asas, pelas turbinas, por toda a engenharia, é assim que ele plana. E é verdade, é isso mesmo. Mas com esse conhecimento é o suficiente para você montar um avião sozinho? Fazer uma manutenção nesse avião sozinho? Não, não é? É um conhecimento correto, mas muito superficial. Sabe por quê? Porque ninguém aqui tem formação em como construir aviões. Aliás, a palavra é essa, né? Quando alguém termina um curso, depois tem que cerimônia? A formatura. Porque ao longo do curso, aquele aluno foi sendo formado. Irmãos, é isso que Deus está fazendo conosco. Ele está nos formando. Ele está nos conformando. O amor de Deus muitas vezes pode parecer muito difícil de compreender. O amor de Deus muitas vezes pode parecer mais um conceito, ou mais alguma coisa que você sabe que é bom, mas não sabe exatamente como se manifesta. Aliás, por causa dessas dúvidas, nós achamos até que Deus nem nos ama tanto assim. Nós sabemos, mas nós não sentimos assim. Então Paulo usa agora uma figura concreta. Ele vai falar das dimensões, profundidade, altura, largura, comprimento. Ele já falou isso no texto que nós lemos na liturgia. O que Paulo quer mostrar com isso? Que o amor de Cristo é verdadeiro, é concreto, existe e pode ser compreendido. E é Ele que vai te deixar pleno do próprio Cristo. As prisões, as dificuldades podem ser terríveis,
mas elas passam. Desânimo, tristeza, infelicidade, impotência diante das circunstâncias são realmente coisas que nos abalam às vezes, mas elas passam. Agora, estar cheio, pleno daquilo que é eterno, nunca passa. Você já ficou desapontado com alguém? Creio que sim. E com Deus ficou? Não. Alguém já falhou com você mesmo querendo acertar? E Deus já fez isso? Ao longo de sua vida? Não. Muitas ideias e modismos vieram e tão rápido quanto vieram, foram. E a palavra de Deus permanece eternamente. Pense em sua vida, quantas vezes você já leu o Salmo 23? Principalmente em situações difíceis. Teve alguma vez em que ele não resolveu? Teve alguma vez que ele não trouxe consolo? Teve alguma vez que ele não te deu forças para continuar? Foi sempre assim e vai ser sempre assim. O versículo 18 fala das dimensões do amor de Deus. E é por isso que o tema dessa mensagem é no rol do amor de Deus. É algo muito largo, é algo muito comprido e é algo muito alto, em que você se sente pequenininho, como quando você se aproxima dessas grandes construções dos homens. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer realmente que você aprenda que você é muito pequenininho, mas que você não está do lado de fora, que você não está desamparado, você está no hall, você está no lugar coberto, mas novamente não como visitante, não como alguém que veio conhecer e vai precisar ir embora. Não, você veio para ficar, você é da família. Ele quer que você se sinta pequeno para perceber como Ele é grande. É por isso que Ele constrói esse edifício para a sua glória, onde ao mesmo tempo nós somos o material ruim, mas modificado por Ele. Esse edifício que também é onde Ele está e onde nós moramos. Amados, todos nós fomos capacitados pelo poder de Deus para poder compreender e aceitar as coisas reveladas do Evangelho. Pense no jardim do Éden, quando Deus, na viração do dia, vinha e falava livremente com Adão, até que o homem pecou e fez separação. Mas o plano de Deus não foi frustrado. Em Cristo trouxe a reaproximação. Porque se tem algo que Deus quer em sua vida, é que você esteja pleno, cheio, completo dele. Ele ama tanto a sua criação que nós não somos um bibelô que Deus deixa em sua prateleira e de vez em quando olha e tira o pó. Nós somos filhos, feitos à imagem e semelhança dele, para estarmos perto dele. O amor de Deus pode ser explicado, pode ser entendido, mas não é apenas uma ideia, é algo que existe de verdade e que você pode vivenciar isto hoje. O homem é capaz de construções de fazer cair o queixo, mas não se comparam a esse edifício invisível que é a sua igreja. A ponte JK vai passar, os grandes edifícios vão passar, aquele grande navio que ficou encalhado um dia vai ter de ser desativado, mas o edifício, a sua igreja, nunca vai passar, porque o cabeça dela nunca passa. Você foi chamado para conhecer o amor de Deus justamente em meio às dificuldades. É isso que Ele está fazendo conosco.
Ele vai dar o conhecimento prático que você precisa para cada situação da sua vida. E é esse conhecimento, é essa plenitude, é Ele em sua vida que glorifica o nome de Deus para todo mundo, como lá no tabernáculo a presença da luz era refletida em todo o ambiente. Irmãos, saiamos nessa noite da casa de Deus animados, confiados que não estamos sós, temos família, estamos guardados, vêm dificuldades, não foge ao cuidado de Deus, é para crescermos nas dificuldades e nelas glorificarmos o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, te agradecemos essa oportunidade de expor a Tua palavra. Te agradecemos o Teu cuidado para conosco. Te agradecemos porque não estamos perdidos. Muito pelo contrário, estamos aqui arrebanhados como igreja local, mas ainda mais do que isso, arrebanhados na igreja de todos os tempos para a eternidade. Louvado seja o Teu nome. Assim nós oramos a Ti, gratos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor respondendo a palavra dele, quebrantado.
bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e que as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, Igreja Presbiteriana Central, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para todo o sempre. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, hoje pela manhã eu acabei me esquecendo de chamar aqui à frente os aniversariantes para orarmos, e eu gostaria de fazer isso agora, para orarmos agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Gostaria de chamar a dona Ruth Rezende e também o presbítero Wildes, que fará aniversário essa semana, aqui à frente. O Vitor não está aí, a Amanda, vamos orar pela Amanda aqui na frente também. A Nina não está aqui? Não. Ok, Luiz Gustavo também não. Então, estes que estão presentes, venham à frente para nós orarmos por vocês, agradecendo a Deus, também pedindo a bênção dele sobre a vida de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, nós temos aprendido na Tua Palavra que somos esse edifício bem ajustado, que aos nossos olhos muitas vezes está completamente desajustado. Mas na Tua santidade e poder, o Senhor tem nos edificado, o Senhor tem nos feito crescer, o Senhor tem nos conduzido, ó Pai, no amor ao próximo e no amor a Ti. Aqui, ó Pai, como igreja, nós nesse momento oramos, ó Pai, por essa unidade, pelo sangue de Cristo que nos torna um só corpo, de forma que nós nos alegramos aqui, ó Pai, com mais um ano de vida dos nossos irmãos, e agradecemos pela vida deles que o Senhor tem dado. Eu agradeço, ó Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concede à nossa irmã Ruth. Peço que o Senhor continue a abençoá-la, ó Pai, a conduzi-la na sua saúde, na sua família, ó Pai, na sua fé. De igual forma, ó Pai, eu também agradeço por mais um ano de vida que o Senhor está a conceder ao nosso irmão presbítero Wildes. E peço também que o Senhor continue a abençoá-lo, ó Pai, também com saúde, em todos os seus projetos, na condução ainda da sua família, ó Pai, mas também na fé do nosso irmão. Ó Pai, abençoe a pequena Amanda também. Nós agradecemos porque o Senhor tem enriquecido esta igreja com a vida da Amanda em nosso meio, que tem desde a mais tenra idade conhecido a Tua palavra, a Tua vontade, e eu peço, ó Pai, que o Senhor continue a abençoá-la, para que ela seja de fato, ó Pai, como aquele justo do Salmo 1, que tão pequena ela conheceu, ó Pai. Que o Senhor continue a abençoá-la, a conduzi-la, a preservá-la, ó Pai, para que tão logo ela possa subir à frente e professar a fé dos seus pais, a fé em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Nós agradecemos muito pela vida desses irmãos. Oro também, ó Pai, agradecendo pela vida do Vitor e também da Ronilva, ó Pai. Nós agradecemos pela vida deles e pedimos que o Senhor continue a abençoá-los e a conduzi-los, ó Pai. Nós oramos assim, então, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus parabéns, Deus abençoe a vocês. Deus abençoe. Irmãos, gostaria aqui diante de todos, agradecer ao reverendo Daniel, que esteve conosco, atendeu o pedido. É sempre uma alegria, viu, pastor? Nós temos um carinho pelo Senhor, sua família, e peço que transmita o nosso abraço, como igreja, à Igreja Presbiteriana Semear, seus pastores, conselhos, irmãos ali.
Que Deus faça a palavra dele frutificar em vossos corações, que todos tenham uma semana abençoada, preservada, conduzida pelo Senhor. Deus vos abençoe e de em paz.